Bom dia, irmãos. Vamos estar começando mais uma escola dominical, tendo o irmão Dório como professor da escola. Então, vamos estar começando, tendo uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por essa semana está nos dando, todas as bênçãos que tem nos dado. Também por este momento também, podemos estar fazendo essa escola dominical, que possamos estar aprendendo mais do Senhor sobre as lições que estamos tendo. Que o Senhor esteja abençoando e guiando o seu servo agora, que estará passando a escola para nós, que esteja falando mais da palavra do Senhor, não acaba sendo palavras dele mesmo, mas as que o Senhor quer que ele fale para nos transmitir para nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Bem, antes de passar para o irmão Dório, vamos estar cantando o hino de número 209. Deus deseja ver nossa luz brilhar, dando claridade do seu santo lar. Entre as densas trevas quer agora ver nossa luz brilhante resplandecer. Nossa luz ao mundo da glória a Deus. Ele nos contempla dos mais altos céus. Sempre ao ver seu povo sentirá prazer, vendo as suas luzes resplandecer. Ele quer também que seu grande amor possa em nós brilhar para todo pecador, dando alento ao pobre neste mundo ao ver nossa luz brilhante resplandecer. Quem dá sempre luz para Deus aqui, brilhará mais tarde em sua glória ali. Cristo maior gozo pode receber, vendo nossas luzes resplandecer. Irmão Dório. Bom dia aos irmãos e irmãs. Para mim é mais uma vez um grande prazer, uma grande satisfação de poder estar compartilhando com todos mais esta lição extremamente maravilhosa, benéfica para nós. E nós damos realmente graças ao Senhor porque Ele tem nos ajudado, tem nos abençoado grandemente. E mesmo diante da pandemia que assola o mundo, o Senhor tem nos proporcionado momentos de aprendizagem, como este momento que Ele tem nos concedido. E neste trimestre nós fomos agraciados pelo Senhor para estarmos estudando a respeito do avivamento. Na lição passada nós tivemos uma lição que nos diz que este avivamento, ele, na verdade, ele não tem como partir de nós mesmos por causa da nossa fragilidade, da nossa incapacidade. O título da lição passada que nós tivemos foi realmente sugestivo a este ponto, de que o Senhor Deus, Ele quer promover um avivamento. Então, no dia de hoje nós temos
um título mais específico para nós, que é o avivamento segundo as Escrituras. E mais uma vez nós vamos confirmar que este avivamento, ele realmente ele parte do Senhor, o nosso Deus, porque é Ele, quer dizer, explicando, né? Por que parte dele? Porque é quando Ele nos fala, é que nós vamos ficar perceptivos, né? Vamos perceber, vamos sentir que o que Ele está falando é verdade, a posição que nós nos encontramos, e aí nós vamos perceber que nós precisamos de ter uma alteração de rumo, mudar a forma de pensar, de agir, porque o Senhor é que está nos instruindo a isto. E o texto que nós temos como sugestão para ler e falarmos a respeito deste avivamento, nós vamos realmente confirmar que é a partir do Senhor, o nosso Deus, que nós vamos ter este avivamento. O texto proposto para nós, ele está registrado em 2 Reis, no capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 20. É muito comum nós não lermos o texto quando ele é bem longo, porque nós acreditamos que os irmãos têm o hábito de fazer a leitura do texto, ler com bastante atenção o comentário que o irmão, o escritor, né, da revista, ele deixa escrito para nós. Não tem sido comum quando é longo, mas este texto nós não poderemos deixar de estar lendo ele, porque ele vai realmente dar um ênfase muito grande na nossa compreensão, no nosso entendimento, na nossa percepção de como é que realmente aconteceu, né, com este rei que tem por nome Josias, que nós iremos ler o texto. Extremamente gratificante. E de antemão nós realmente já rogamos ao Senhor, ao nosso Deus, que Ele continue usando de misericórdia conosco e nos dando sempre essas instruções para que nós realmente possamos estar sempre com um objetivo permanente em nossa vida, de estarmos honrando, glorificando e bendizendo o seu nome, e assim automaticamente estar anunciando para as pessoas que estão próximas de nós o que realmente aconteceu conosco, o que foi que o Senhor fez na nossa vida e como foi que Ele usou de misericórdia conosco. Que o Senhor nos ajude. O texto nos diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe, era o nome da sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Euquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntam do povo. E
que o deem nas mãos dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, com eles não se fez conta do dinheiro que lhes entregara, que lhes entregara nas mãos, porque obravam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então foi o sacerdote Ilquias, e a Aicão, e a Aquibor, e a Safã, e a Asaías, a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquiva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. Eles falaram, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei aos homens que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eu trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, e o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste os teus vestidos e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão o mal que hei de fazer sobre este lugar.
Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Podemos já observar a vida deste rei. Este rei que começou a reinar, começou o seu reinado quando tinha 8 anos. Olha como a Escritura, ela menciona que este rei, ele fez tudo o que era agradável ao Senhor. Seguiu as suas ordens corretamente, não se desviando nem para a esquerda e nem para a direita. Fez igualzinho o seu pai, Davi. Não o seu pai na carne, porque seu pai na carne foi um péssimo rei. Mas nós não podemos deixar de também observar, irmãos, como é que a Escritura ela menciona a respeito da mãe deste rei. O que nos demonstra é que ela era uma serva do Senhor, temente ao Senhor, e que ensinou muito bem o seu filho. E que, quando nós percebemos a leitura, ele só realmente ouviu e viu a respeito propriamente da palavra do Senhor, quando ele tinha 24 anos. Porque a Bíblia falou 24? Não, 26 anos. A Bíblia fala que ele começou a reinar com 8. E foi no 18º ano do seu reinado que ele, nas suas funções de rei, pediu o seu escrivão que fosse até o templo e ali pegasse o dinheiro que o povo tinha levado como oferta para entregar aos construtores, para os cuidadores do templo, e usassem aquele dinheiro ali para a manutenção do templo. Tire as rachaduras que está no templo. Olha esta expressão, como é que ela nos chama a atenção. Para tirar as rachaduras da construção. E quando o escrivão Safã chegou até o sumo sacerdote, o sacerdote falou: eu achei o livro da lei. E olha que é suma interessante, de suma importância para nós, e quando nós temos hoje o livro da graça. Quando nós temos a liberdade, a oportunidade, devemos ler, porque ele vai nos falar conforme falou. Não somente com o sacerdote Ilquias, como falou com o escrivão Safã, como poderosamente falou com o rei Josias. E falou de uma tal forma que o rei, ele não conseguiu ficar parado. Ele tomou uma atitude. E uma atitude que muitas das vezes nós não queremos, que é uma atitude de humilhação, de se prostrar diante do Senhor quando ouvimos a palavra do Senhor. Ele se prostrou e rasgou as suas vestes. E ainda continuou tomando a atitude. Volte e fale e pergunte ao Senhor a respeito do que está escrito aqui. Como é que será isto? Porque os nossos pais pecaram.
intenção de preservação da vida dele, da sua nação, porque é ele que regia a nação, e principalmente de fazer com que houvesse uma alteração, houvesse uma mudança, para que aquelas informações que ele teve, de que era de juízo, de punição ao povo, para que o Senhor pudesse usar de misericórdia. Esta é o que nós conseguimos traduzir. Aqui nós já começamos a perceber um avivamento. É aí que inicia-se o avivamento, em que o texto da nossa lição é um avivamento segundo as Escrituras. Não tem como nós falarmos que a vida do rei Josias, dos 8 anos até os 26, foi uma vida irregular, mas nós podemos dizer que foi uma vida comum, no seu cotidiano, nas suas responsabilidades, nas suas atuações como rei. Mas quando a palavra do Senhor veio a ele, houve uma alteração muito grande. Inicia-se aí o avivamento. Vamos ver o que o nosso irmão, comentarista e escritor da revista, nos falou, segundo a compreensão que o Senhor, o nosso Deus, pela sua graça e bondade, deu a ele, e isso para compartilhar conosco. Vamos ver o que é que nós temos de aprendizado hoje nesta bela lição. O nosso irmão escritor, ele retornou um pouquinho à história do povo de Israel para nos chamar até, posso aceitar, nos chamar a atenção para um interesse, para um conhecimento da nação de Israel. Ele diz assim, na introdução: antes da divisão das tribos, Israel teve 3 reis. Depois da divisão, Israel e Judá tiveram 40 reis. Destes 43 reis, que é os 3 mais os 40, somente 10 tiveram um reinado que agradou o Senhor, nosso Deus. Menos de 25%. Isso é uma nota baixíssima. Não deveria ser assim, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele obrou com grande poder, com grande misericórdia, em toda a extensão da vida de Israel, como ainda obra hoje. Mas olha bem, de 43, só 10 fez o que era reto aos olhos do Senhor. E Josias, o rei que estamos tratando nessa lição, é um desses 10. Fica nessa introdução a primeira lição. Avivamento não produz, o avivamento que não produz temor ao Senhor, ao nosso Deus, ele não é um avivamento. Se não agirmos com devido temor, devido respeito ao nome do Senhor, por mais euforia que possa estar acontecendo nas reuniões, nas reuniões solenes, nos trabalhos litúrgicos, não estará sendo um avivamento segundo as Escrituras. Mais uma vez, o nosso irmão comentarista, ele faz menção do texto áureo. Na lição passada eu fiz a observação que não era comum o escritor, e comentarista da revista fazer menção ao texto áureo, mas esse, mais uma vez, ele fez menção ao texto áureo.
E ele diz que o texto áureo, ele oferece evidências de um avivamento verdadeiro. Vamos ver o que é que diz o texto áureo, então, da nossa lição? A minha alma está pegada ao pó, está prostrada. Minha estrutura, a minha alma está prostrada ao pó. Aí vem o pedido: vivifica-me segundo a tua palavra. Registros do Salmo 119, versículo 25. Normalmente nós temos a interpretação e também a aplicação de um avivamento. É euforia, é manifestações externas. Mas segundo as Escrituras, irmãos e irmãs, não é desse jeito. E nós percebemos isso. Olha o que o salmista mencionou. Eu estou prostrado até o pó. Porém, Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. Não devemos esquecer deste detalhe que é de suma importância para nós. Avivamento que não valoriza o estudo das Escrituras não é avivamento sadio. Avivamento que traz para as reuniões apenas sonoridade, mas não traz para a vida dos mesmos comprometimento com a santidade, não é avivamento dentro dos padrões bíblicos, dentro das referências que a Escritura nos informa. Avivamento que descarta e coloca no seu lugar diversos adereços. Descarta a Bíblia. Avivamento que descarta a Bíblia e coloca no seu lugar diversos adereços para tornar a reunião mais atraente. Não é avivamento alicerçado nas Escrituras. Vamos para a participação dos irmãos que está aqui conosco, a irmã Mecilda, a irmã Sionara, a irmã Dorinho. O que é que nós, irmãos, podemos entender por estes adereços? O que é que a gente pode entender? Quem é que vai falar primeiro para nos ajudar a nós entendermos esta linguagem? O que quer dizer adereços? Larga a Escritura de lado e vai para os adereços. O que é que nós podemos entender sobre isso? Eu acho que seria tipo enfeites, colocar coisas que assim, que não condiz com a Bíblia, né? Mas assim, são coisas que saem totalmente fora do que a Bíblia ensina, né? Igual fala aqui, descartando a Bíblia, né? E colocando essas coisas a mais para poder tornar a reunião mais atraente, né? Mas que não é de acordo com o que fala a palavra do Senhor. Eu acredito que seja tipo enfeite, umas coisas assim. Ao invés de usar a Bíblia, né, a palavra de Deus, pega um livro qualquer, né, e vai às vezes se basear nele, né? E aí ele é um adereço, é um enfeite, né?
Dorim, quer falar? Esses adereços seriam coisas que eu usaria só para chamar a atenção da pessoa, algo que ficaria mais atrativo aos olhos mesmo. Assim, a pessoa não usaria a Bíblia, só usaria coisas que chamariam a atenção da pessoa para poder ver. Pode ser um outro livro ou mesmo mostrando qualquer outra coisa que faria a pessoa prender a atenção dela. Algo que carnalmente atrairia a pessoa para poder ver. Tipo, por exemplo, igual, por exemplo, tem várias igrejas que faz assim, né? Até eles falam coach, que é aquelas pessoas que dão palestras motivacionais, essas coisas assim, que tem igrejas que foca mais nisso, tipo assim, motivando as pessoas, trazendo Palestrantes. Né, palestrantes famosos, essas coisas assim, que no momento eu acho assim que não é de acordo com a Bíblia, porque não está seguindo de acordo com o que fala na palavra do Senhor, e sim está querendo tratar só assim, né? O que as pessoas às vezes querem ouvir, né? Isso. Então nós já estamos percebendo que nós estamos correndo um risco muito grande, né, de reuniões que o ajuntamento é simplesmente com o objetivo de se ouvir o que quer e, ao mesmo tempo, né, de falar o que os ouvintes querem ouvir. E muitas vezes existem reuniões que a Bíblia mesmo nem é mencionada, nem levada, né? Ficam preocupados, às vezes, assim, só no louvor, né? Louvor, músicas, né? Que acham que música aí, no caso, vai ser um adereço, né? Porque vai estar ali só querendo que a música atrai, mas esquece de que a palavra de Deus tem que estar ali, né? A reunião que só usa só música, não tem mais nada, só fica cantando do início ao fim. Isso é um adereço. Acaba sendo só um adereço em vez de ser apenas um complemento. Isso aí. Quando nós fizemos a leitura do texto, aqui de 2 Reis capítulo 22, que conta uma parte da vida do rei Josias, nós percebemos que a motivação que levou ao rei tomar atitudes diferentes foi especificamente a leitura do que estava escrito no livro da lei. Irmã Sanara, irmã Mecilda, o irmão Dorinho, fez menções aqui, mas deixa eu alongar um pouquinho a respeito do que podemos entender como esses adereços. Não quero que os irmãos se ofendam, e também se ofenderem, infelizmente eu não poderei fazer nada por causa do que é pessoal, da interpretação individual de cada um. A informação da bondade, da misericórdia do Senhor, que vai ter a realidade para a vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Irmãos, eu não sou contra, mas eu não consegui achar nada que seja a favor, que é peças teatrais na igreja. Eu não consigo ver, porque eu vejo isso como um adereço. Partes musicais que parecem mais uma apresentação de coreografia. Abri um parênteses aqui, não peço desculpa a quem age desse jeito, não tem como eu pedir desculpa, que fazem ali de um palco de dança, que, ao meu ver, e segundo a Escritura, é manifestação carnal, não é avivamento. Não tem como. Deixou a Bíblia
rejeitou a Bíblia e partiu para os enfeites, para coisas que estão fora do que nós lemos aqui, do que na atuação poderosa que houve no rei Josias. Fora isto, é adereços, é coisas contra, não é aceitável pelo Senhor, o nosso Deus. Não é avivamento segundo as Escrituras. Evidências de um avivamento bíblico. Amar o Deus da casa e amar a casa de Deus. Vocês perceberam como é que foi interessante essa colocação aqui? Amar o Deus da casa e depois o amor à casa de Deus será automática. Será que nós não vimos esta realidade na vida do rei Josias? Ele amou o Senhor, fez o que era da vontade do Senhor, mesmo não conhecendo na totalidade ele, não desviou nem para a esquerda e nem para a direita. Primeiro, ele amou o Senhor. E depois, o que é que ele mandou o escrivão Safã fazer? Você vai lá, conversa, fala com o sumo sacerdote, pega o dinheiro que o povo deu de oferta para a manutenção da casa, para tirar as rachaduras da casa, fazer com que ela continuasse bonita. Amar o Deus da casa e amar a casa do Deus. Você tem amado o Senhor, o nosso Deus? Primeiro tem que amar o Senhor, o nosso Deus, para que continue ou inicie-se o avivamento, que é o que agrada ao Senhor. Isso nós vemos como resultado na vida do rei Josias. Posteriormente, se o Senhor mesmo nos permitir, nós vamos bater nessa tecla aí do resultado. É interessante notar que a casa estava esquecida porque Deus estava esquecido. Os dois têm que andar junto. Porém, quem é que incentiva, quem é que estimula, é o Senhor. Se não estiver lembrando diante do Senhor, estiver prostrado diante do Senhor, com a sua alma em terra, e está falando, pedindo ao Senhor da vivificação, não vai ter resultado, não vai atingir o objetivo esperado. O avivamento bíblico não faz da Bíblia um livro esquecido. É interessante isto, né? Depois que o rei Josias ouviu a respeito do que estava escrito no livro, a providência dele foi imediata. E perguntar ao sumo sacerdote com detalhes o que queria dizer aquilo. E depois ele juntou todo o povo e falou para o povo o que é que estava escrito. Ele não ficou... Vamos usar aqui uma expressão nossa aqui, né? Às vezes nós temos uma autoridade e costumamos usá-la. O rei Josias não quis ficar com o avivamento só para ele.
Ele não quis isso. Eu preciso também de falar com a nação que eu estou regendo. Eu preciso de informar essa verdade para eles. Porque se eu informar para eles, talvez eles se avivem como eu me avivei, como eu me prostrei diante do Senhor, como eu me humilhei ao ponto de me sentir tão inútil, de não ser digno de ter vestes. O rasgar das vestes daqueles que se humilhavam perante o Senhor é que eles se sentiam imerecedores da proteção do Senhor. E a primeira atitude dele era rasgar as suas vestes. Ele não quis ficar só para ele. E isto, irmãos, é magnífico, é belo, porque este avivamento é o que é segundo as Escrituras, aquele que parte de dentro de nós, vindo do Senhor, e agora a manifestação ela é ampla, ela estende a todos que estão ao redor. Isto é extremamente magnífico quando nós aceitamos essa verdade. É interessante aqui, olha. Se a palavra do Senhor, o nosso Deus, não é a fonte do avivamento na vida daquele que se diz crente e daquele que diz que tem uma vida espiritual, se ela não vem da palavra do Senhor, se a palavra do Senhor ela não é a fonte disto, esta é uma vida artificial, superficial, ela é aparente, ela é totalmente sem sentido. Ela é totalmente sem sentido. Volta aqui a expressão, né? Ela é cheia de adereços e vazia de conteúdo. Todo o avivamento verdadeiro teve o seu início no impacto que as verdades de Deus contidas nas Escrituras Sagradas promovem ou promoveram primeiramente no coração do homem, da mulher, daquele ser humano que ouviu o Senhor falar com ele. Não é enfeites, não é adereços, é conteúdo, é algo visível, não é algo superficial. Porque senão não é avivamento e não vai conseguir atingir o objetivo. Agora, eu estou falando muito de objetivo. Mas que objetivo é este, Dório, que você tanto menciona? Qual é o objetivo? Irmãos e irmãs, o objetivo é um só. Porque se o ser humano não estiver com esse direcionamento mental, esse sentimento interior, essa aplicação de vida, ele vai chegar ao ponto do que nós intitulamos o mal do século, que é a depressão, a angústia, a tristeza, a insatisfação com a própria vida. O objetivo é a felicidade, a alegria, o prazer. E quando isto acontece, automaticamente o nome do Senhor, ele é honrado, ele é glorificado, ele é bendito, ele é testemunhado para todos os que estão em volta. E hoje, com essa tecnologia brutal, posso dizer assim, vocês vão
consigam entender o que eu quero dizer com brutal. Ela é monstruosa até para aqueles que estão longe, estão distantes. Ela vai atingir. Por quê? Porque de dentro para fora aconteceu um avivamento. O avivamento, como obra do Espírito do Senhor, perceberam? Não é de fora para dentro, não. O Espírito do Senhor, ele age de dentro para fora. Como é que o Espírito Santo do Senhor age no homem? No homem Silda, irmã Sonara, Mandorinho. Vamos ver se vocês lembram, conforme está na Escritura, né? Qual é a ação do Espírito Santo na vida do homem, da mulher, do ser humano, na sua totalidade? Como é que ele age na vida do ser humano? Um pouquinho antes de vocês falarem, segundo as Escrituras, o ser humano ele está em duas classes. Tá? Não é homem e mulher, não. Ele está em duas classes. Eu não sei se eu ajudei ou se eu fui malvado com vocês. Como? Eu não entendi muito essa pergunta. Como é que o Espírito Santo do Senhor age na vida do homem? E este homem, segundo as Escrituras, existe duas classes. Vou ajudar. Daquele que ainda não é salvo, é a primeira, e o segundo é daquele que já está salvo. Ele age de forma diferente, mas age na vida dessas duas classes que está contida todo o ser humano. Uma das coisas que ele é o Consolador. Então, em qual classe de ser humano ele está? Esta aí, por exemplo, você falou que ele é o Consolador. Ele está direcionado para uma classe de pessoas. Qual classe é essa? As pessoas que já aceitaram o Senhor Senhor Jesus. Jesus. Sim, então, mas aí tem uma ampliação deste Consolador aí. Quem é mais que ele é? O Espírito Santo ele faz lembrar das coisas também. Né? Ele é Consolador, ele faz lembrar. Ele desperta mostrando o que é o correto e o que é errado. Isso aí. Então está na Escritura o seguinte: para os salvos, o Espírito Santo do Senhor, ele é Consolador, ele faz lembrar e ele também ensina todas as coisas ao ser humano. Segundo a Escritura, na sequência, Consolador, ele ensina todas as coisas e faz lembrar. E agora, para aquele que ainda não é salvo, como é que o Espírito Santo do Senhor age na vida desta pessoa? Justiça, né? Isso. Mostra que ele é o pecador. Com justiça, que ele é o pecador. Então, segundo as Escrituras, o Espírito do Senhor, ele age da seguinte forma: conscientizando o homem do seu pecado, da justiça do Senhor nosso Deus e do juízo vindouro. O avivamento, como obra do Espírito Santo, ele faz isso. Nossa, que maravilha, hein? Parece que a gente nem sabia disto, né? Louvado seja o Senhor que hoje ele está falando isso conosco. O aprendizado do rei Josias, ele teve mais influência da sua mãe do que de seu pai. Mas no início do reinado do rei Josias, ele estava, ou ele foi inspirado, né, no temor do Senhor, o nosso Deus. Pois tão logo assumiu o reino, que ele assumiu o reino, né, ele começou a
colocar as nações conforme o que ele tinha aprendido do seu pai Davi, instruindo o povo a não desviar-se nem para a esquerda e nem para a direita, fazer somente o que era correto. E nós percebemos isto, né? Que ele começou a reinar com 8 anos, logo a informação de que no 18º ano do seu reinado, ele ainda estava continuando a agir desse jeito, dando ordem a quem era de direito para fazer o que era de direito, sequencialmente, né? Então, nós percebemos esta verdade. Olha o que o nosso irmão comentarista ele deixou aqui para nós. Olha que interessante, né? O temor à pessoa do Senhor Deus, que o rei Josias alimentava desde pequeno, é a operação do Senhor Deus no coração dos homens, que ouvindo a sua palavra de bom grado, não são atraídos ao Senhor pela operação do Espírito Santo. Não foi isso que aconteceu? Ele se colocou na posição de quem ele era um ser humano comum e procurou ajuda ao Senhor. Porque ele percebeu que o que havia de juízo era extremamente terrível. Eu achei muito interessante aqui o que o nosso irmão comentarista ele deixou aqui para nós também, que o avivamento bíblico, ele refina o caráter, ele apura o caráter da pessoa, ele conserta, né, o caráter da pessoa. No verso 7, do texto que nós lemos, ele diz assim, ó, porém não se pediu conta do dinheiro que lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com caráter, com fidelidade. Não precisava de pedir conta, não. Por favor, trazem a notinha, ó, tem que estar carimbada, com o CNPJ lá do vendedor, ó, tem que... ó, mas não, primeiro vocês fazem um apanhado de 3 preços para ver... Não, não existe isso. Irmãos, o caráter do servo do Senhor, ele tem que estar avivado constantemente. Tem que ter caráter, tem que ter fidelidade, porque senão não está tendo um avivamento de contínuo na vida. Ele não pediu notinha, porque todos tinham o coração diante do Senhor. Comentário pessoal do irmão aqui. É triste ver um crente vivendo, né, ou dizer que está vivendo ou está tendo um avivamento ou tem uma vida avivada, né? Ele diz, é triste um crente que está nessa posição, mas está com o seu nome no Serasa, é lá no Serviço de Proteção ao Crédito, com processo na justiça, sem crédito, até mesmo no mercadinho. Olha, de onde esse irmão achou esse negócio? Eu acho que ele pegou pesado, né, para cima de nós, né? Mas é simples assim, irmãos. O avivamento
Ele não permite que seja acontecido estas coisas. Tem mais. Em brigas com os vizinhos, em conflito com os irmãos na igreja. Mas, quando começa as reuniões, entre parênteses aqui, de avivamento, ele é o mais animado de todos. O irmão menciona aqui, ó, isso não é avivamento. Isto é manifestação carnal. Não temos outra tradução. Uma das evidências do avivamento bíblico é a honestidade com que procedem aqueles que são nascidos do Senhor, o nosso Deus. É interessante, né? Olha, como o Senhor ele tem usado de misericórdia com esse irmão escritor e comentarista da revista. Ele diz assim, olha, eu estou certo de que não há necessidade de ser um cristão para ser honesto, porque isso é uma questão de valores. Mas, seguramente, todos os verdadeiros servos do Senhor, nosso Deus, seguramente, eles agirão com honestidade. Que bênção, hein? Que maravilha. Um outro ponto aqui muito importante a respeito dessa questão do avivamento, que o avivamento, ele é um estado permanente e é pessoal. Além de ele ser permanente, ele é pessoal. O avivamento bíblico, ele não é fruto de uma animosidade no outro, em outras pessoas, mas é uma ação do Espírito do Senhor nosso Deus. Porque, de outra forma, quando o outro não estiver mais alegre, não estiver, entre parênteses, né, mais avivado, aí você também não estará. Então, não é baseado no outro. Hoje eu não vou na igreja não, porque minha esposa não vai, ou meu filho não vai. Como assim? Seu prazer, a sua satisfação está baseado no outro, que é uma pessoa comum igual a você, ou está no Senhor, o nosso Deus, na bondade e na misericórdia com que Ele tem sustentado você de contínuo. O irmão aqui, ele está falando direitinho conosco, né? Oxalá que cada um de nós que estamos participando desta escola venhamos estar apercebido e, no mínimo, irmãos, darmos a mão à palmatória. O que é dar a mão à palmatória? Deixa eu ler aqui. O que é dar a mão à palmatória? A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Foi o que o salmista Davi falou. Vamos reconhecer que nós estamos frágeis e vamos pedir que o Senhor nos ajude. Isso quer dizer dar a mão à palmatória. Olha o que o irmão comentarista aqui, ele colocou para deixar a gente respirar com uma certa facilidade aqui. Ele ilustrou a vida de um grande servo do Senhor para nos trazer um grande conforto agora. Ele falou da vitalidade ou do avivamento espiritual que Estevão tinha, que ele vivia. A vitalidade espiritual de Estevão permaneceu mesmo quando todos estavam longe dele. E ele estava só. Realmente, né? Vocês lembram do texto?
aqueles que eram contra o Senhor, o nosso Deus, eles arrancaram Estevão da cidade, jogaram para fora da cidade e ali estavam o apedrejando. Estevão não se permitiu o cancelamento do seu avivamento espiritual, mesmo quando ele estava sozinho e ele sofria aquelas dores terríveis de apedrejamento, de ofensas que aqueles homens maus estavam praticando com ele. Nem mesmo assim ele fraquejou. Nem mesmo assim ele permitiu o cancelamento do seu avivamento. Por quê? O que é que você leu no início, quando você começou a ler a respeito de Estevão? Não lembra, né? Eu vou te ajudar. Estevão, um homem cheio do Espírito. Lembrou, né? Quem está cheio do Espírito, irmãos e irmãs, não permite o cancelamento deste avivamento espiritual, porque ele é de dentro, ele não é externo. Aí nós fazemos uma pergunta agora. Por que é necessário avivar? Se alguém está triste, amargurado, ou está permitindo-se ser só permitir que a carne seja manifestada. Por que é preciso de avivar? Olha o que nós temos de informação. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. Este é o motivo da necessidade do avivamento. E o escritor aos Hebreus nos dá uma informação preciosa aqui, que está registrado em Hebreus capítulo 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Observa-se que neste verso, que o afastamento de Deus, ele representa, ou ele quer dizer, frieza, e que este afastamento, ele é resultado de um coração mau e infiel. Não adianta nós queremos criar justificativa, calço, tampar sol com a peneira, porque nós estamos diante da palavra do Senhor. Nós não temos justificativas. Ninguém consegue se justificar diante do Senhor, nosso Deus. Você sabe disso? Se não sabia, hoje o Senhor está te falando, não tem como criar justificativa, desculpas diante do Senhor. Só tem uma atitude. Somente uma atitude. Se prostrar diante do Senhor, igual o salmista fez. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então, irmãos, o avivamento, ele é realmente mudar de vida, é viver da forma que agrada ao Senhor. Que Ele mesmo, o nosso Deus, o Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas,
o Pai do nosso Salvador, o Senhor Jesus, que Ele continue usando de misericórdia, nos instruindo na pessoa do Espírito Santo, a como nós estarmos em permanente avivamento, em estar em permanente glorificação ao Senhor, porque assim nós vamos fazer com que aqueles que estão em volta de nós, que não estão avivados, que eles sintam também a necessidade, tomem a atitude, porque quando nós lemos o texto que nos foi proposto a respeito do rei Josias, isto aconteceu com o povo, mas isto ele tomou atitude. Que o Senhor nos ajude a sempre tomarmos essa atitude de avivamento segundo o querer do Senhor, o nosso Deus, para o nosso benefício. Isto é para o nosso benefício. Que o Senhor nos abençoe. Amém.